você tá me vendo aqui com essa pelúcia. Será que ele pode ouvir? Ou será que ele pode ver? Será que ele pode curar? Ele foi feito por mãos humanas. E aí, ele tem vida ou não? Esses objetos que foram feitos por mãos humanas, eles não podem ouvir, apesar de terem ouvido. Eles não podem ver, apesar de ter olho. Eles não podem falar, apesar de ter boca. E é isso que o Salmo 115 vai dizer pra gente. Onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu. Ele faz o que ele quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. Eles são feitos por seres humanos. Nesses salmos aqui vai falar que as outras nações tinham deuses que eram feitas por mãos humanas. Eles mesmos criavam os deuses deles e adoravam aqueles deuses de prata e de ouro, ou até de madeira, né? E aqui no salmo vai falar, eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não podem pegar. Tem pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Não fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Não é pra gente ser igual a essas pessoas que fazem ídolos e que confiam nesses ídolos. Ó israelitas, que o povo de Israel, né? Confia em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem. Aqui na palavra de Deus, tanto em Salmo, também em outras partes da Bíblia, como o livro de Isaías, vai denunciar essa questão da gente fazer ídolos pra gente. Hoje, a gente ainda continua com essa prática. Em vários países tem essa prática de fazermos um ídolo com a nossa própria mão, falar com ele, conversar com ele como se ele tivesse vida, mas ele não tem. A palavra de Deus nos fala que quem tem vida e quem é o único Deus é o Deus que está no céu, o Deus Pai. E temos o Deus Filho, que é Jesus, que morreu e ressuscitou e está vivo hoje, que pode nos ouvir. E tem o Espírito Santo, que trabalha também no nosso meio. O Senhor, ele é o único que pode nos ouvir, que pode falar com a gente, que está vivo de verdade. Por mais que a gente não consiga enxergá-lo, mas ele está vivo, ele nos ouve, ele fala conosco, ele atua no nosso meio. Então, ele tem poder para fazer isso tudo porque ele está vivo, ele não é um objeto. Muitas vezes nós fazemos isso e o Senhor, ele condena esse tipo de prática na Bíblia inteira, que é a idolatria. É você idolatrar um objeto achando que ele é um Deus. Ele não é um Deus, ele não pode te salvar da morte eterna. Ele não pode te salvar do inferno, ele não pode te levar para o céu, ele não pode fazer nada. Muitas pessoas são enganadas achando que aquele ídolo fez alguma coisa por ela, mas quando a gente vai ver também, Satanás, ele atua de forma poderosa para muitas pessoas, né? E que a gente até pode achar em um certo momento que foi Deus que agiu. Quando Jesus foi levado ao deserto, Satanás tentou ele dizendo assim, ó, eu lhe darei todo o poder e toda a riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser, se você apenas se ajoelhar e me adorar. E aí Jesus responde, adore somente o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então nós devemos adoração somente a Deus e não a ídolos. E Satanás, ele também pode fazer coisas que parecem ser boas pra gente. Por exemplo, a riqueza é algo bom, não é algo ruim. A gente não pode ter amor à riqueza, a gente tem que ter amor a Deus. E servir a Deus, e não servir ao dinheiro. Satanás pode nos dar riqueza e em algum momento a gente achar que aquilo ali foi bom, mas na verdade está sendo usado para nossa destruição. Então Satanás, ele pode trabalhar na nossa vida fazendo coisas que para nós pode parecer que é algo bom. Principalmente naquelas pessoas que não têm visão espiritual, que não andam com Deus, que não temem ao Senhor. Pode achar que aquilo ali realmente é algo bom. Mas quem está atuando na sua vida não é Deus, né? É o próprio Satanás. E quando você, né, tem a atuação de Satanás sobre a sua vida, por mais que você pense assim, poxa, não é nada demais que eu tô fazendo, né? Mas se você tem a atuação de Satanás e não de Jesus, e não do Espírito Santo sobre a sua vida, você sofre muito, você tem muitos problemas. Então você não consegue sair de muitas maldições, porque quem tá atuando na sua vida é Satanás, não é o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus age, ele quebra todas as maldições. Então que você possa, né, ler a Bíblia, leia Salmo 115, leia também o livro de Isaías, que fala sobre a idolatria. Lá em Êxodo também vai falar sobre essa questão da idolatria. Então que você possa meditar nessa palavra de Deus e adorar somente ao Senhor.